Milito não é mais técnico do Atlético. O nosso Cláudio Rezende já falou do vestiário do Galo. E agora eu te pergunto, Ale Oliveira, traz quem? Eu gosto muito do Luiz Castro, né? Que é o treinador que foi do Botafogo, né? Que saiu do Botafogo, né? Ele deixou o Botafogo, né? Para dirigir o Cristiano Ronaldo. E é um treinador que tá na praça, evidentemente que não é barato, né? Um cara caro, mas é um cara que já mostrou sua competência, já mostrou o seu talento. E só respondendo a tua pergunta anterior, pelo que eu vi dos taxistas lá em Buenos Aires, acho que o Milito não abre mão porque os taxistas meteram a mão em nós, hein, meu? Você tá louco. Tá brincadeira, meu. Agora, a informação que a gente... no vestiário, o presidente Sérgio Coelho. Então, vamos lá. No vestiário. Ele foi pro vestiário. No vestiário. Agora ali, eu acho a situação, né, com o Sérgio Coelho, com a cúpula do Galo, será o comunicado agora. Então, estamos aguardando aqui. O presidente chegou, passou rapidamente aqui, apressado, já entrou no vestiário. Eu acho que ele tinha pedido demissão ao Atlético, ele tinha entregue o boné dele. E eu acho que hoje foi só a confirmação disso, sobre essa multa rescisória. Quando ele pediu demissão, ou ele abriu mão dela, ou ele negociou. Me dá 30% dessa multa, ou me dá 50%, alguma coisa nesse nível, e os caras falam, não, espera, calma. Tem um jogo de quarta-feira. Mas podia ter feito isso um pouco antes, já que ele estava decidido, né? Mas é fazendo a Libertadores? Não, na Libertadores, eu acho que ele pediu depois da Libertadores, né? Mas daí pro jogo contra o Vasco, você já tem esse astral aí que o Claudião falou, né? Que vai ter contra o Furacão. Já é uma renovada, ideia nova, escalação nova, um outro discurso, sabe? Tava muito para baixo, muito deprê, então, mas no dia do jogo vai pedir? No dia ou na véspera do jogo contra o Vasco? Então que voltasse lá, chega no domingo, liga pros caras, fala, não quero mais, obrigado, e passar bem. Aí a diretoria do Atlético segurou, né? Nesse caso a diretoria do Atlético segura o cara por mais um jogo, aí ele pede pro Vasco da Gama, fala, agora não tem jeito, irmão. Agora não tem jeito, obrigado. Aquela carta de demissão que você deixou em cima da mesa, eu não rasguei não, tá? Eu guardei. Agora, a gente falou do Luiz Castro, que seria a minha opção, e é um cara caro e tal. Precisa tomar cuidado. Aproximadamente R$2 milhões por mês. 2 milhões. Ele é a comissão técnica dele. Mas vou te falar, não dá pra Cudê, Milito, sabe? Pensei que você tá querendo voltar o Cudê. Não, tá maluco. Fala, Cláudio. Você até assustou aí, né, Cláudio? Né? Não é de hoje que o Galo fala em nome português. A gente sabe até que um dos 4 R's, o Ricardo Guimarães, ele tem um trânsito muito bom em Portugal, né? E ele sempre, pelo que eu sei, o Ricardo Guimarães sempre quis, pelo menos ele, um treinador português no Atlético. Lá atrás, o Jorge Jesus, por antes exemplo, de assumir o Flamengo, ele estava no Independência lá vendo o jogo do Galo lá, ué. Exatamente. Mas nunca se concretizou, né? O Atlético tentou outros treinadores portugueses, até o Luiz Castro já teve na mira uma vez, uma época. Esse próprio Arthur Jorge, que aí tá no Botafogo, no início do ano também, o Galo falou o nome dele, nunca veio. Agora vamos ver, mas o Luiz Castro é um nome, sim, que o Atlético vai trabalhar, inclusive uma informação que o Paulo Zeredo tinha apurado, né? Ontem estava na cobertura do Atlético, hoje ele me passou pela manhã, olha, fizeram uma consulta no Luiz Castro, então já possivelmente com essa movimentação do Milito, o Atlético, né, já tinha que olhar alguma situação no mercado. E o Luiz Castro é assim um nome, mas Santos e Vasco também estariam interessados nele, viu? Numa conversa aqui longa no vestiário. Ele não confirmou se foi demitido ou se demitiu, né? Ele não confirmou, né, o Cláudio? Foi? Ele não confirmou se foi demitido ou se demitiu. Não, ele falou que houve uma conversa em comum acordo, definiram a saída. Isso. Em comum acordo. É isso, né, Cássio? É isso mesmo. Comum acordo, o treinador se mostrou já muito esgotado emocionalmente, né, com esses jogos, né, uma sequência sem vitória. A diretoria percebeu isso também, aqui num acordo após o jogo entraram nessa definição, conseguiram essa definição aí de saída do treinador. Então, um comum acordo. Comum acordo até é isso, né, que eu vou falar aqui. A multa, ela não serve só para o clube pagar, porque se o técnico pede demissão, ele também tem que pagar a multa. Exato. Na verdade, acabou de citar o Luiz Castro, que sai do Botafogo no meio do trabalho para ir pro time do Cristiano Ronaldo. Então, a multa, quando ela é feita no contrato, não é multa para o clube pagar, é uma multa contratual. Então, se esse contrato está sendo quebrado pelo treinador, ele tem que pagar a multa, né? Então, o que esse é como um acordo? A gente não paga a multa. Você não paga a multa por sair, a gente não paga a multa por você estar saindo, e esse é o comum acordo. E segue sua vida, a gente segue a nossa. Não é isso, Cláudio? Exatamente, é isso aí.
Pelo que o Vitor explicou aqui, não tem multa para nenhum dos lados. O treinador sai, o Atlético não paga a multa, ele também não precisa pagar a multa. Deixou claro ali o Vitor que eles tiveram uma conversa após a final. E aí deixaram a situação, não, vamos esperar essa última semana pra gente definir o ano que vem. Pelo que eu entendi nas entrelinhas, o próprio treinador teria colocado já a situação de que talvez seria melhor a não permanência dele, porque já vinha numa sequência ruim, perdeu a final, e aí a diretoria segurou. Depois de hoje, viram que realmente o Galo não conseguiria ter mais performance com o Milito, foi o que disse o Vitor também na entrevista. Sorte pro Atlético agora no jogo contra o Furacão, que o Atlético consiga uma resposta positiva da CBF sobre o efeito suspensivo que ele pediu, que ele possa jogar com a torcida dele, se despedir do Campeonato Brasileiro com uma vitória. E que o Lucas consiga os pontos que o Atlético precisa para poder se classificar para a Copa Sul-Americana. É isso, eu acho que é olhar para frente agora, talvez, né, se percebeu que o Milito já estava desgastado, que já não conseguia achar soluções, talvez fosse importante já vir para esse jogo contra o Vasco, até para tentar alguma coisa melhor do que mais uma derrota, né, com um outro treinador, né, com o Lucas, por exemplo, para essa partida. Não foi o que aconteceu, para mim de forma equivocada, porque se o Milito motivado, ele já estava fazendo aquele montão de absurdo, você imagina ele desmotivado, desistido já, né? Ele pediu demissão, olha, após o jogo contra o Botafogo, o Atlético deveria demiti-lo. Sim, o Atlético não demitiu. Causa. É isso aí. Aí ele pediu demissão. Ele pediu demissão após o jogo contra o Botafogo. O Atlético pediu para esperar um pouco por causa do jogo contra o Vasco, acreditando que não, vai dar. E não deu. Aí hoje o Atlético aceitou a demissão dele e num comum acordo, falando, a gente abre mão da multa e segue sua vida, o Atlético vai seguir a dele. Não dá pra falar se acertou, se errou, mas nesse momento eu também demitiria o Gabi Milito. Pra mim não dá mais, não tem mais, não é sustentável. Segurar o Milito por mais uma partida. Eu respeito a pergunta feita pelo rapaz da ESPN, quando ele pergunta, mas falta um jogo só. Falta um jogo só, meu amigo. Nesse jogo só o Atlético pode cair para a segunda divisão, como pode classificar para uma competição internacional do ano que vem. Sim. Então o Atlético tem que pensar nele. Pensar nele, não é seguir protocolo. Vamos seguir o protocolo aqui, segurar porque falta um jogo só. Não, tem que pensar nele. E pensando nele, falou que olha, para oxigenar esse time, só tirando o treinador. Inclusive isso que você falou. Oxigenar não é só a cabeça dos jogadores, é um cara igual o Scarpa. Que se o Milito fica, o Scarpa não fica. Não ficaria. Na verdade? Não. Então você dá uma moral pros caras agora, falar que assim, olha, a gente depende de vocês. Vamos entrar em campo no domingo, vamos jogar a partida que a gente precisa jogar, porque a torcida merece, a torcida do Atlético merece que o Atlético faça um bom jogo no próximo domingo. Fecha daí, Cláudio Rezende. Já fechou. O Cláudio caiu. Como o Cláudio caiu? Quem caiu foi o Milito. Me avisaram no fone aqui, cara. Quem tá caindo é o Palmeiras também, hein? Palmeiras tá caindo, 1-0 pro Cruzeiro. O gol foi do Matheus? Não foi? Matheus Pereira. Matheus Pereira fez 1-0, 8 minutos do segundo tempo. Cruzeiro tá vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. O Botafogo continua vencendo por 1-0, o Internacional fora de casa. O Botafogo campeão brasileiro de forma antecipada, o Ale Oliveira. É isso que tá acontecendo e de forma merecida também, viu? Merecida. Vamos repassar então esse resultado, porque a gente pode estar anunciando aqui o campeão brasileiro de 2024. Isso porque o Botafogo está jogando, estamos com 9 minutos do segundo tempo, o Botafogo está vencendo o Internacional por 1-0 em Porto Alegre. Gol foi marcado por Savarino aos 5 do primeiro tempo. O Cruzeiro marca aos 7 do segundo tempo com Matheus Pereira. Cruzeiro 1, Palmeiras 0. O Botafogo está sendo campeão brasileiro de forma antecipada. Fecha daí, Cláudio. Nesse momento o ônibus do Atlético está manobrando aqui, enquanto o Vitor estava concedendo a entrevista, os jogadores foram passando aqui na zona mista, inclusive, eu vou até chamar aqui, Álvaro, nós temos nosso correspondente por Itatiaia Digital aqui no Rio de Janeiro, que é o Guilherme Abraão. Abraão, fala com a gente aqui no nosso pós-jogo, porque enquanto eu estava lá com o Vitor, né, na entrevista, os jogadores passaram aqui. Relatos aí, o que você viu aqui, jogadores, clima. Boa noite. O primeiro saiu o Fausto Vera, saiu mais tranquilo, logo em seguida saiu o Batalha estava chorando muito, saiu todos escoltados, né, pela segurança. Enquanto foi saindo, de repente veio o Davidson era o que parecia mais isolado com a situação.
Em seguida, quando o Hulk saiu, aglomerou muito torcedor do Vasco para tirar foto. O Hulk parou, tirou foto todo mundo. Tava com semblante de cansado também, dava para ver. Só que nesse momento o Milito passou junto. Quando o Milito passou, o Milito estava sendo bem escoltado por todo mundo. Entrou direto, não olhou pro lado. Em seguida veio Scarpa, parou, conversou um pouco com a gente. Mas no geral, os jogadores do Atlético estavam mesmo abatidos. Só que em especial o Davidson e o Batalha, o Davidson principalmente. O Davidson chorou muito, parou na porta do ônibus, olhou para trás. Tava um clima bem ruim entre eles ali. O único que parou aqui foi o Scarpa, então, né? Isso, só o Scarpa parou, lamentou encerrar o ano dessa forma, com o Atlético nessa situação bem ruim, lamentou os títulos perdidos, foram 2 seguidos, né? E também falou da saída do Milito, que o elenco também não esperava, que acreditava muito, só que tem que seguir, tem que melhorar. E foi uma entrevista bem rápida do Scarpa, bem sincera até, eu achei o Scarpa até falou bem até. Mas também um pouco abatido, mas não estava chorando, estava mais comedido, digamos assim, né? Tá certo, então o nosso conteúdo lá no itatiaesporte.com.br. Isso aí, tudo isso lá no nosso YouTube também, nas nossas mídias digitais lá. Tá bom, obrigado. Então aqui é o Guilherme Abraão, que é o nosso correspondente da Itatiaia, aqui acompanha o Vasco da Gama, né, Álvaro? Mas como aqui a gente estava com o Vitor, e eu falei com ele, fica de olho ali na saída. O ônibus, neste momento, deixando São Januário, Milito no ônibus, indo embora junto com a delegação, mas jogadores realmente sentindo bastante essa saída do treinador. Alguns, Batalha e Davidson, inclusive, choraram, viu, Álvaro? É a Itatiaia cercando. O Bataglia vai ter que chorar, ué. Porque o Bataglia colocou o Bataglia titular como zagueiro, hein? É verdade.